Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Rodrigo. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula de reino animal. Falamos de todos os filos já. Monera, protista, fungi. Tivemos várias aulas de reino vegetal e agora chegamos ao reino animal, que aliás é o último assunto, gente. Reino animal, acaba aqui, né? Mas acaba hoje? Não, tem mais aulas de reino animal, mas hoje é a primeira. E hoje a gente tem uma grande jornada, que são os chamados invertebrados. Deixa eu colocar isso de uma maneira mais clara para vocês. Quando a gente fala de reino animal, não é apropriado, do ponto de vista biológico, dividir os animais em vertebrados e invertebrados. Essa classificação de vertebrado e invertebrado, ela tenta ajudar as pessoas, especialmente ali no ensino fundamental, início do ensino médio, as pessoas entenderem, né, alguns critérios de classificação. Mas não é uma classificação apropriada. Vamos fazer uma lembrança? Vamos trazer uma recordação aqui? Renan, traz a galera aqui para o quadro, por favor. Quando a gente fala de reino animal, reino é uma categoria mais abrangente. É o famoso... Reino está lá em cima, gente. Só que o reino, ele é dividido em quê? Em filos. Então nós teremos 9 filos animais. Será que tu lembra os filos? A gente vai ter o filo chamado de poríferos, que são as esponjas. Nós teremos os quinidários. E aí, manda um exemplo para mim de quinidário. Água-viva, medusa, caravela. Nós temos os plateumintos, que são os vermes achatados. E os plateumintos têm como grande exemplo a planária, a tênia. Pessoal, fica ligado que hoje a gente não vai falar das doenças causadas por plateumintos. Isso é o tema da próxima aula teórica. Nós vamos ter nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, aí aqui entra a lombriga. Então, ó, plateumintos e nemateumintos a gente vai estudar hoje, mas as doenças que eles provocam, só lá na aula de número 31. A gente tem aqui nesse grupinho, né, anelídeos, e aí o exemplo aqui é fácil, é a minhoca. Nós temos moluscos, e aqui tem lesma, caracol, polvo, mexilhão entra aqui, ó. A gente vai ter também os artrópodes, que é mó galerão. Tem inseto, tem aracnídeo, crustáceo, caraca. E para fechar a lista do que a gente chama de invertebrado, nós temos os equinodermos, cujo principal representante seria a estrela do mar, o ouriço do mar. E se você curte Bob Esponja, o Patrick tá aqui, né? É um equinodermo. Então eu lancei, se eu não me engano aqui, cara, 8 filos. Cara, esses 8 filos são os filos que a gente vai estudar hoje. Então, amigo, se prepara. Só que tem um detalhe. Nós não podemos ficar focados em todos os detalhezinhos.
Porque, gente, zoologia, que é o estudo dos animais, é um assunto muito longo, é um assunto muito extenso. Cara, são vários e vários períodos da faculdade de biologia. E a gente vai trazer isso para uma aula. Então eu tenho que focar com vocês o que é importante. E além desses 8 grupos, na aula de número 32, que é a saideira, a gente vai estudar os cordados. Então a divisória é essa, tá? Isso aqui tudo hoje. Aula 31, falaremos sobre as doenças e na aula 32 sobre os cordados. E eu não gosto dessa classificação, invertebrados, vertebrados. Tudo bem? E eu vou explicar isso por quê, especialmente quando eu falar de cordados. Vamos voltar para o slide, Renan? Traz a galera aqui, ó. Olha que maravilha. Cara, então vamos lá. Características gerais dos animais. Poxa, gente, todos os animais são seres o quê? Eucariontes. Eles são pluricelulares, que a gente também pode chamar de multicelular. Então, por exemplo, você é um animal. Tu é eucarionte, você é formado por várias células, você é heterotrófico e você não tem parede celular. Porque esse negócio de parede celular tem quem? Fungo, bactéria, vegetal. Pô, tu é animal. E um detalhe, a parede celular não é uma barreira, não é uma blindagem que a célula tem? Essa blindagem só faz sentido se você é autotrófico, ou seja, se você produz seu próprio alimento. Se você tem que pegar o teu alimento do meio, você não pode ter parede. Eu tenho que trazer o alimento, porque eu sou heterotrófico. Então, se eu estou trazendo o alimento, eu tenho que ser sem parede, para o alimento ter livre acesso ao interior da minha célula. E os animais que a gente está estudando hoje, eles não fazem fotossíntese e eles têm organelas membranosas, tá? Então aqui vai ter mitocôndria, vai ter lisossomo, complexo de Golgi, como qualquer ser eucarionte. Tudo bem? E aqui nós temos uma imagem linda, né, de animaizinhos, né, gatinhos, macaquinhos, mas tem água-viva, tem vermes, temos aqui, ó, corais. Tudo isso, gente, é reino animal. E é um reino, né, muito bizarro, porque nesse mesmo reino tem eu, aqui com vocês, reino animal. Cara, mas tem uma água-viva, que bicho estranho. Então tá todo mundo junto nesse pacote que é o reino animal. E a gente tem algumas características que a gente precisa estudar. Primeiro, quando a gente fala de ter várias células, que é um atributo do reino animal, isso acontece devido aos chamados folhetos embrionários, que a gente já estudou. Tem alguns animais que só têm 2 folhetos embrionários. Quando isso acontece, eles são chamados de diblásticos ou diploblásticos. Lembra? Di quer dizer 2. E aí esse cara só vai ter o ectoderme, que é o folheto embrionário mais externo, e o endoderme, que é o mais interno. Quando os animais têm 3 folhetos, além do ecto e do endo, entra o chamado mesoderma, que é o do meio. Então, aprende a primeira coisa sobre as classificações animais. Tem animal que é diblástico, que tem 2, e tem animal que é triblástico. E para ficar bonitinho, faz o seguinte, Renan, traz a galera aqui pro quadro. Ó, já vou explicar para você daqui a pouco que porífero não faz sentido classificar, porque os poríferos não têm tecidos verdadeiros. Então, quem seria o único animal diblástico? Que eu vou chamar de di, tá bom? São os quinidários. E todo o restante, gente, todo o restante, olha só que lindo. Todo o restante do reino animal, os seres são triblásticos. E existem marcos, tá? O primeiro animal triblástico foram os plateumintos. Então, di é o cara que tem endo e ecto, porém, tri é o cara que tem endo, meso e ecto. Valeu, lindão, lindona? Então, já registrei isso aqui. Renan, traz a galera de volta para os slides. Outro item. Cara, a gente já falou disso na aula de embriologia. Lá na fase de gástrula, o embrião ele aparece com um tubo digestivo primitivo. E se é um tubo digestivo, vai ter um orifício. Esse orifício é chamado de blastóporo. Em alguns animais, o blastóporo vira a boca, outros animais, o blastóporo vira o ânus. Aí alguém fala assim, meu Deus, esse negócio de classificação usa esse critério? Sim, gente, porque nós somos heterotróficos. E o tubo digestivo é fundamental pra gente. Nós vivemos porque comemos, ou comemos para viver, ou vive para comer. Cara, imagino que você essa hora tá doidinho para lançar uma janta. Tá morrendo de fome. Cara, comer é muito importante. Então, comer é critério de classificação. Então, o tubo digestivo é o que vai te classificar. Então, olha só. Se o animal ele é protostômio, o blastóporo vira a boca.
Eu posso chamar de protostômio, protostômico, protostomado. Então, nesse caso, o blastóporo vai virar a boca. E aí, muitos animais, eles ficam só nisso, só tem boca. Outros animais, eles formam o ânus depois. Então, o animal que é chamado de protostômico ou protostômio, primeiro surge a boca, depois vem o ânus. Tá legal? Só que tem o contrário. Tem o animal deuterostômio. Esse orifício do embrião forma o ânus. E a boca que vem depois. E essa informação eu preciso trazer para vocês. Renan, desculpa aí, amigo. Mais uma vez, traz a galera para cá. Ó, quem são os animais deuterostômios? É essa galera do final aqui, ó. Essa galera do final aqui. Seriam os equinodermos e os cordados. Então, eu, você e a estrela do mar, nós somos o quê? Deuterostômios. O meu blastóporo vai dar origem ao ânus e a minha boca veio depois. Então, de todos os invertebrados que a gente vai estudar hoje, o mais parecido com a gente é o ouriço do mar. Tu se parece mais com uma estrela do mar do que com uma lagosta. Você se parece mais com um pepino do mar do que com uma minhoca. Por quê? Porque tu e o pepino do mar tiveram um ânus formado a partir do blastóporo. A boca veio depois. Meu Deus, essa relação que nós temos com esses animais é pelo ânus? É. Nós temos uma origem de ânus parecida. Cara, que bizarro, hein? E agora, gente, seguindo. E esse restante aqui, ó, é chamado de protostômio. Rodrigo, você está colocando a partir do nemateuminto? Sim. Por quê? Porque, gente, se vocês analisarem porífero, porífero não tem tubo digestivo. A primeira vez que apareceu o tubo digestivo foi nos quinidários. Só que apareceu um tubo digestivo que só tinha boca. Então a gente chama de tubo digestivo incompleto. Então não tinha ânus. Então não faz sentido essa classificação. Plateuminto é a mesma coisa, e a primeira vez que apareceu o ânus, apareceu aqui, ó. Então, o ânus que você tem hoje apareceu pela primeira vez com os nemateumintos, ou seja, foi a lombriga que lançou essa modinha do ânus, que perdura até hoje. Só que escuta uma coisa, lombriga, que tá aqui, tem boca e ânus. Só que como a lombriga é protostômio, primeiro surge a boca a partir do blastóporo e depois vem o ânus. Quando chega no equinodermo, o jogo virou. O blastóporo vira o ânus, a boca que vem depois. Então, gente, fica esperto nisso aqui, tá? E eu imagino que esse papo de deuterostômio e protostômio deve estar rendendo alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui. Rapaz, atiçou minha fome, olha aí, ó. Olha aí, ó. Boa noite, Júlia. Então, vou voltar para os slides, Renan. Voltando. Então, já lancei aqui, ó. Cara, essa estrutura que está aqui se chama gástrula. E esse orifício é o blastóporo. Alguns animais viram a boca, outros animais viram ânus. Cara, um outro ponto importante. Metameria, que é o corpo ser segmentado. Quando você olha um anelídeo, uma minhoca, você vai ver que o corpo é formado de vários anéis. Quando você pega, por exemplo, um artrópode, uma formiga, ela é dividida em cabeça, tórax e abdômen. São 3 partes. E cada pedacinho do corpo é chamado de metâmero. Então, metameria é um critério de classificação. E agora, vamos falar sobre as hipóteses filogenéticas, ou seja, como que evoluiu esse reino animal. Gente, evoluiu da seguinte forma. Todos os animais vieram de um protista flagelado. Vieram de um protozoário. Só que protozoário não é animal. E o que aconteceu para esse cara ganhar, né, atributos de animal? Ele teve que ser multicelular e ele teve que chegar numa etapa de desenvolvimento embrionário que é a mórula e a blástula. Para quem não lembra desses nomes, se liga. Papai liberou um espermatozoide que se encontrou com o ovócito 2 de mamãe lá na tuba uterina. Rolou a união, fecundação. E aí formou isso aqui, que a gente chama de célula-ovo ou zigoto. Era uma célula. Quem para aqui é unicelular. Só que você não parou aqui. Você avançou. Você não é daqueles que desistem. Você é daquele que persevera. E aí, ó, rolou divisão celular e formou esse negócio aqui, que se chama mórula. Algum biólogo olhou para isso e achou que isso lembrava uma amora. Daí que veio o nome. Eu olho para cá e vejo uma granada. Então, mórula, porque lembra amora. E ela faz mais divisões e vira o que a gente chama de blástula. E qual é a diferença de um para outro? Se eu pegar uma blástula aí, ó, cortar, eu vou ver que por dentro ela é oca. Então, todo mundo que tem a fase de mórula e de blástula é multicelular, tem várias células. E quem seria o primeiro animal desse pacote? É um cara que a gente vai chamar de porífero. E olha só, gente,
Esse bichinho aqui, ele não tem tecidos verdadeiros e ele tem o chamado sistema aquífero, que é uma rede que a água circula lá dentro. Nossa! E aí, ó, avançando no nosso desenvolvimento, vai ter a gastrulação e os tecidos verdadeiros. Caraca, o que é isso? Depois de blástula, eu até falei disso com vocês na aula de embriologia, rola a gástrula. E gastro quer dizer digestão, quer dizer estômago. Então aqui agora eu tenho duas camadas de células. Eu tenho o azul por fora, que é o ectoderma, e o amarelo por dentro, que é o endoderma. E essa cavidade que está aqui, ó, é o intestino primitivo, ou seja, é a primeira vez que aparece o tubo digestivo. E aqui, gente, ó, nós temos o blastóporo, que é esse orifício. Gente, esse blastóporo, ele pode virar boca ou ânus, como a gente já falou agora há pouco com vocês, tá bom? E aí, vamos avançar. Se tem gastrulação, vai ter tecido verdadeiro. E o primeiro animal que tem tecido verdadeiro são animais diblásticos, ou seja, só tem ecto e endo, que vão ser os quinidários. Eu até marquei no quadro, quando a gente voltar pro quadro eu vou reforçar isso. Só tinha quinidário nesse pique. E aí, ó, olha aqui, triblástico. Caraca, são 3 tecidos. E agora surge um negócio chamado de simetria bilateral. Gente, o que é simetria? Simetria é semelhança. Ah, então calma aí. Se você pegar uma hidra, você consegue dividir ela, ó, em vários planos. Se você pegar uma lagosta, você só consegue dividir ela em um plano, que é o que acontece com a gente. A gente divide aqui, ó, separa em 2 metades, que são simétricas, é uma imagem espelho da outra. Então, quando eu traço um plano só, dividindo só em 2 lados, é a simetria bilateral. Quando eu traço vários aqui, eu chamo de simetria radial. Então, nós, seres humanos, não temos essa daqui, que é a radial. Essa aqui aparece nessa hidra, mas aparece também na estrela do mar. Na gente, a simetria que rola é a bilateral. E, gente, simetria bilateral é muito legal de ter, porque você tem cabeça quando tem simetria bilateral. E dentro da cabeça é um lugar ótimo para botar o quê? Sistema nervoso. E aí, ó, a galera aqui é protostome, não tem celoma. E deixa eu explicar para vocês o que é esse lance do celoma. Cara, peguei aqui uma planária, cortei ela. Eu já falei disso na aula de embriologia. Quando você corta um platelminto, você vai ver 3 camadas. O azul, que é o ectoderma, o rosa, que é o mesoderma, e o amarelo, que é o endoderma. São 3 camadas, então ele é triblástico. Que até tava lá, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá no triblástico. Só que o que é celoma? É uma cavidade inteiramente formada pelo mesoderma. Nesse caso aqui, a gente não tem cavidade ligada ao mesoderma, não tem nenhum buraco no rosa. Então, se não tem nenhum buraco, o prefixo para não é A. Então, ele é chamado de acelomado. Pegou? Então, platelminto é acelomado. E aí surge aqui platelminto, ó. Uma planáriazinha aqui. Só que aí surge cavidade do corpo. E a primeira cavidade que nós temos são os animais pseudocelomados, ou seja, tem um celoma falso. Eu já falei disso aqui. Peguei uma lombriga, cortei ela. Na hora que eu corto a lombriga, gente, olha como é que fica. Aparece uma cavidade. Só que essa cavidade, ela não é formada só pelo mesoderma, ela é parcialmente formada. Então tem uma amarelinha aqui, pô, que é o endo, então não pode. Então é um celoma falso, é um animal pseudocelomado. É um celoma falso, mas já tem cavidade. Aqui não tinha cavidade, agora aqui tem. Nem é nada, nem nada, é uma cavidade falsa que tem. Adorei. Pessoal, e aí o exemplo aqui são os nemateumintos, cujo primeiro, né, carateranos foram eles. E aí, olha só, seguindo aqui. Cara, segue em 2 eixos, né? Vai ter aqui, ó, uma minhoquinha, cortei ela, olha como é que ela é. Cara, tem uma cavidade no meio do rosa, ou seja, isso é um celoma de verdade. Então, os anelídeos são os primeiros animais a serem celomados, de fato. E por que é legal ter celoma? Quem fez a prova da UERJ vai lembrar. Prova agora, que rolou em setembro. Tinha uma questão que perguntava o que era isso? Qual é a importância disso? Cara, esse celoma nos anelídeos, ele é cheio de líquido, ele funciona como se fosse um esqueleto hidrostático. É como se estivesse cheio de água para dar uma estruturada nele. Na gente, o celoma existe e ele vira as cavidades corporais, é onde os órgãos aparecem. Então, lindão, lindona, anelídeo é o primeiro a ter isso e depois geral tem. Então, olha só o meu esqueminha aqui, ó. Surge o primeiro animal celomado, não se preocupa com esse nome aqui, esquizocelomado, ó, que são os moluscos,
E qual é a diferença de molusco para o próximo grupo? O nome molusco quer dizer que o corpo deles é mole. E aí, gente, surgiu o anelídeo nesse pique e vai surgir quem também? Os artrópodes. E para cá a gente vai ter os equinodermos, que eu até botei, ó, simetria radial, e aqui o último grupo, gente, que vai ter metameria e notocorda. E a notocorda caracteriza a gente, que nós somos cordados. Então olha que diagrama lindo. Você vai perceber que todos os animais tiveram um ancestral comum. E eu vim mostrando para vocês cada upgrade, né, cada aquisição que foi trazendo e constituindo cada grupo. Gente, que lindo, né? Ó, eu não sei, cadê? Prof, existe alguma chance de cair uma questão, um link entre questão de tubo digestivo e teorias evolutivas? Por exemplo, qual o benefício de possuir o tubo digestivo no ano através da boca? Cara, é possível, mas não de uma maneira tão direta assim, né? Por exemplo, você pode ter uma relação que quando o tubo digestivo tem o ânus aparecendo a partir do blastóporo, ele tem um tipo de formação que é mais, vamos dizer assim, né, mais adequada ao processo digestivo, que é o que a gente tem. Assim, pode cair, mas ele vai dar muito subsídio na questão, tá? E agora, vamos falar de cada filo. Aqui temos os poríferos. Cara, poríferos também são chamados de esponjas. São animais sésseis. Para quem não sabe, céssio é o que fica preso, tá legal? Ele vai ter poros, por isso que é porífero. E é muito maneiro, né? Porque ele tem os poros na lateral, mas tem um buraco lá em cima. Esse buraco em cima, que é a abertura superior, é chamado de ósculo. E o maneiro, gente, é que a água entra pelos poros, cai no meio e sai por cima. Então, ao entrar pelos poros, é chamado de poro. Cai no meio, que é chamado de atrioespongiocele, que não é a cavidade digestiva, e ele sai por cima, que é o ósculo. E eles se alimentam, né, como filtradores. A água ela entra com o alimento particulado e essas partículas são retidas lá dentro. Então existe um fluxo de água que vai passando por dentro do porífero. E nós temos dentro dos poríferos algumas células. Tem o pinacócito, que é a célula que faz revestimento. Tem o coanócito, que é uma célula flagelada, que quando bate o flagelo faz a água entrar. E o lindo é que esse flagelo segura o alimento. Meu Deus! Então o coanócito vai fazer a circulação desse alimento e vai fazer a obtenção. E ele ainda transfere para os amebócitos, que são as células que vão fazer a digestão. E a gente tem ainda um outro grupo de células, que são as espículas, que tem calcário, que vão dar dureza. E aqui é uma imagem com essas células. Então, ó, aqui é o poro, tá vendo? Ó, poro, poro, poro. A água entra por esses poros e cai aqui no meio, que é o chamado atrioespongiocele, e sai por aqui. E por que rola o fluxo de água? Porque na parede interna tem essa célula que é o coanócito, com esse flagelinho. Ele bate e isso promove o fluxo de água. E a ideia é o flagelo segurar o alimento particulado e passar para esse cara aqui que é o amebócito, que vai fazer a digestão. E o que a gente tem? A gente vai ter o pinacócito, que faz o revestimento, e nós temos essas espículas, que funcionam como se fosse um esqueletinho. Por isso que eu botei calcário, que vai dar dureza. Próximo filo, gente. Olha que imagem linda. Nós temos aqui um quinidário, uma água-viva. Então vamos lá. Exemplos, né? Temos hidras, medusas, água-viva, anêmona. E escuta só, tem duas formas. Tem uma forma móvel, que são as medusas, e tem uma forma presa, que são os pólipos. E o lindo é que ele consegue alternar entre uma e outra. Deixa eu trazer uma informação. Às vezes o cara é medusa, às vezes o cara é pólipo. Se é o mesmo cara, eles têm o mesmo DNA. Tem o mesmo genoma. Mas o que muda? Muda o conjunto de genes ativos, isso que vai mudar. Então, gente, eles costumam ficar presos um no outro, formando colônias, e esses que são fixos podem formar, né, corais. Então, quando você vai num lugar que tem coral, e aí cadê o pessoal, né, que é de Pernambuco? Cadê o pessoal de Alagoas, né, aqui do chat? Cadê? Porque quando a gente fala de Pernambuco e de Alagoas, cara, nós temos o segundo maior recife de corais da Terra. Tem um recife de corais, cara, que vai lá de Recife até Maceió praticamente, formando um paredão, segurando as ondas e fazendo aquele mar, né, de Alagoas até Pernambuco ser lindo, ser maravilhoso. Cara, o maior recife de corais fica na Austrália, o segundo fica aqui no Brasil. E eu acho que é por isso que o nome da cidade é Recife, né? Porque lá fica o maior recife de corais, o segundo maior recife de corais do mundo. Cara, mas cadê a galera aí, ó, de Alagoas? Cadê a galera de Pernambuco?
Então, temos os corais, que são formas presas, e temos as caravelas, que são formas móveis. E como eu já falei anteriormente, essa galera aqui, gente, é diblástica, tem 2 folhetos. A ectoderme vira a epiderme e a endoderme vira a gastroderme. E no meio temos um tecido gelatinoso chamado de mesogleia. Esses animais têm boca, mas não têm ânus, ou seja, o alimento entra pela boca, é digerido e sai pela boca. Olha que nojo. Cara, que horrível. E aqui dentro nós temos uma célula chamada de quinidócito ou quinidoblasto, que é a célula que queima. Sabe aquela história de encostar na água viva e queimar? É essa célula que faz isso. Outro ponto importante, aqui foi a primeira vez que apareceu um sistema nervoso, que é o sistema nervoso difuso, e aqui a simetria radial. E aí, ó, olha a imagem. Isso aqui é um quinidoblasto. Quando você encosta nesse gatilho aqui, ó, tem um chicote aqui dentro que perfura a pele de quem tocou e ele começa a liberar essas substâncias que queimam. E aí dói pra caramba. Quem aqui já se queimou num... Olha aí, tem gente de Maceió, né? Poxa, Maria Clara, eu não pergunto do Rio Grande do Norte. Desculpa, né? Vai chegar o dia do Rio Grande do Norte. É porque falei de coral, tem que falar de Alagoas e Pernambuco. Não tem jeito, né? Olha aí, cara, vários pernambucanos, gente. Olha aí, olindense, né? Cara, que maneiro, hein? Que maneiro. Gente, então essa parada aqui, ó, encostou, libera e sai queimando. E tem queimaduras graves. E tem até um papo que o pessoal joga xixi para aliviar a dor, né? Então aqui mostra, ó, encostei no gatilho, esse troço se projeta para fora, libera esse tubo aqui, ó, e às vezes ele perfura a pele e fica lá soltando coisas para queimar. Cara, que horror. E aqui a gente tem um ciclo de vida de um quinidário. Essa fase que está aqui, ó, que é uma fase móvel, são as medusas. Elas vão liberar gametas e vai rolar a fecundação. Isso aqui seria uma reprodução sexuada. Esse embrião, ele se fixa num substrato e forma um pólipo, que é uma forma fixa. Então o pólipo está aqui, fixo. Isso também é bom, porque o pólipo, cara, se ele estiver num lugar que tem bastante alimento, ele não gasta tanta energia assim. A medusa, ela se movimenta, mas ela tem um grave problema. Cara, ela tem que gastar energia para fazer isso. Então, se você está num lugar de comida escassa, é melhor tu ser a medusa, que aí tu vai procurar comidinha. Agora, se tu tá num lugar que tem a comida abundante, é melhor tu ser um pólipo, que tu fica lá só desfrutando. E quando a crise chega aqui, acaba a comida, ele começa a se segmentar, tá vendo que ele tá se quebrando? E aí, ó, esse pitoquinho que saiu aqui, ó, tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui vai virar uma medusa. Então, esse pólipo enorme, ele pode gerar várias medusas. Isso aqui é uma reprodução assexuada, que se chama estrobulização. Olha o nome, estrobulização, que é uma reprodução assexuada que vira novas medusinhas. Então as medusas e os pólipos, eles alternam uma reprodução sexuada com outra assexuada. Nossa, que maneiro, hein, gente? E aqui nós temos os plateumintos. Temos a planária, temos um Schistosoma mansoni, temos as tênias. Cara, no chat mandaram um negócio que eu tento parar. O Pedal Fera mandou. Ih, apagaram? Era falar de branqueamento de corais. Cara, o que é branqueamento de corais? Os corais, geralmente, eles são brancos, mas tem algas que vivem ali que são as chamadas zooxantelas. E com as alterações climáticas, as algas morrem. Ao morrerem, os corais ficam branqueados. Isso é péssimo. Isso é ruim, né? Isso é muito ruim, porque essa associação é necessária para o coral viver. E isso perturba o ambiente. Então, o branqueamento de corais está indicando, cara, que temos problemas climáticos na região. Mas vamos voltar para plateuminto, que são os vermes achatados. Euminto quer dizer verme e plate achatado. Sabe aquele macarrão, fettuccine, talharim? É isso aqui, tá? Características: corpo longo e achatado. Eles são triblásticos, ou seja, tem ectomeso e endo e não tem celoma. Tem uma epiderme externa e aqui tem tubo digestivo, mas ó, só tem boca. E como a simetria deles é bilateral, eles têm cabeça, cefalização. E na cabeça é bom botar o quê? Um sistema nervoso. Aqui, gente, o sistema nervoso já fica mais robusto. Eu começo a ter vários neurônios na região do que seria a cabeça e neurônios espalhados pelo corpo, ou seja, eu começo a ter uma integração do sistema nervoso. Vamos falar agora de nemateumintos. Cara, e o exemplo principal é a lombriga. Cara,
Antigamente se chamava asqueuminto, hoje a gente não usa mais esse termo. E eles são vermes que têm corpo alongado e cilíndrico, parece um espaguete. E aqui, eles têm um tubo digestivo completo, gente, com boca e ânus. Nossa! Eles vão ter simetria bilateral, ou seja, dividido no meio, e aquela região de cabeça que eu falei agora há pouco dos plateumintos também vale aqui, tá? E vai ter um agregado de neurônios maior na região da cabeça. Então ele começa a ter um progresso. Temos uma epiderme rígida, uma casca por fora para dar essa proteção, e ele tem uma musculatura abdominal para se locomover. Cara, e o grande exemplo são as lombrigas. E vai ter doença de lombriga semana que vem, hein? Se prepara. Vai ser péssimo se tiver alguém jantando semana que vem algum macarrão. Vai ser horrível. Horrível, horrível. Agora, molusco. Cara, aqui dá até fome, hein? E aí, qual molusco que você mais gosta de comer? Cara, a gente tá falando aqui, ó, Rio Grande do Norte. O pessoal tá reclamando do Rio Grande do Norte. Cara, Rio Grande do Norte é um lugar que quando você vai, você se delicia com os melhores frutos do mar do Brasil. Quem é do Rio Grande do Norte? Tô falando verdade ou tô falando mentira? Cara, tem molusco no Rio Grande do Norte de qualidade. Vai ter ostra, vai ter polvo, vai ter lula. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cadê? Cadê? A galera não gosta não, gente? Que isso? Então, vai ter molusco. Cara, tentáculos de polvo. Pô, que delícia, né? Olha aí, ó. O pessoal desistiu. Então, vamos falar aqui, ó. Molusco. Cara, de onde veio o nome molusco? Vem do fato deles terem o corpo mole. E aí estão aqui os exemplos. Polvo, lula... Lesma não vamos comer, não. Ostra a gente come. O pessoal acha nojento. Aquela gosma que tu vai lá, chupa a ostra. E caracol. Caracol o pessoal também come. Sabe aquele caramujo francês, escargot? Aí, ó, caracol. E quando a gente pega o corpo... Ah, olha aí, o Dry Ubner falou assim, professor, manda um oi para Vila Velha, Espírito Santo. Cara, eu já falei para vocês que eu já morei no Espírito Santo. Cara, e eu ia direto a Vila Velha. Ia direto ali, Guarapari, né? Já morei ali no Espírito Santo, gente. Já morei, né? E o pessoal que é capixaba, tem um peixe lá que a galera gosta muito, chamado peruá. Rola isso ainda? Cadê o pessoal do Espírito Santo? Tem muito peruá nas praias do Espírito Santo pra galera comer? Tem? Cara, a Paula falou assim, só prato caro, não é pra mim. Depende, Paula. Aqui no Sudeste, esse negócio de polvo e de lula e ostra é caro. Mexilhão. Agora, no Nordeste, o preço é muito melhor, tá? Buchada de bode. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara, o professor é bem viajado, né? Cara, tem que conhecer o nosso país, né? E eu quero agora o confronto. O pessoal que é capixaba e o pessoal que é baiano. Quem é o dono, né, da verdadeira muqueca? Quem é o dono? Eu quero ver a treta rolar aí, ó, entre baiano. Quero que vocês duelem agora no chat para defender aí, ó, o negócio da peixada, né? Pô, banana da terra, olha aí, ó. Vi gente que falou que come caracol africano. Cara, caramujo africano, ele virou um bioinvasor aqui. Trouxeram pro Brasil com a ideia de vender essa merda, achando que o pessoal ia comer. Só que, gente, a galera aqui não topou comer caramujo. E aí soltaram os caramujos. O que aconteceu? Não tinha ninguém para comer, os bichinhos se reproduziram, gente, e tomaram conta, né? Cara, olha aí, ó. Cara, o nome da cidade é Governador Deep Sept Rosado? Nossa, é difícil, hein? Cara, aí, a Bahia tá dominando, hein, gente? Cadê o colega capixaba? E deu aqui, ó. Cara, eu mandei a maior treta, né? Mandei a maior treta. A maior treta desse chat é quem tem a melhor muqueca? Bahia ou Espírito Santo? Cara, aí, ó. O Dry Ubner puxou capixaba. Cara, o couro come, Renan. Isso aí é um negócio que, cara, a rixa entre eles é pior do que entre paulista e carioca, né? Então vamos lá. O corpo de um molusco é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Então olha só. Aqui a gente está vendo esse corpo molenga do molusco, é a massa visceral. E o legal é que isso tem que ser protegido com a chamada concha. Então quando tu pega um caramujo, um caracol que tem aquela concha ali, é para proteger essa massa visceral. O que ele bota para fora? A cabecinha dele para ele ficar lá olhando as coisas. E ele tem as perninhas dele, os pés. Então são essas três coisas, tá?
Quando a gente pega, por exemplo, uma ostra, um mexilhão, que a concha tem duas partes. E a ostra é maneiro, né? Porque quando tu abre ali, ó, às vezes tem o quê? Uma pérola. Que é uma sujeirinha que caiu lá dentro e ele fez uma blindagem, né? Gente, alguns moluscos têm uma língua cheia de espinhos e esses espinhos são feitos de quitina e essa língua serve para raspar o alimento. Então tem alguns que são raspadores. Eles fazem respiração branquial, se eles forem aquáticos, ou eles usam essa cavidade que fica embaixo da concha, se eles forem terrestres. E, no geral, os moluscos têm sistema circulatório aberto, mas depende. Porque se você pegar polvo e lula, eles têm sistema circulatório fechado. E aí tem três grandes grupos, né? Temos os chamados gastrópodes, que são aqueles que rastejam sobre o seu estômago, por isso que é gastrópodes, os pés estão no estômago. E aqui entra caramujo, caracol, lesma. E a concha deles tem uma peça só, quando é presente, tá? Que a gente chama de concha univalve. Uni quer dizer um, e valve quer dizer que tem uma peça só. Esses moluscos, eles têm rádula, que é para raspar. Então eles são raspadores. Rádula é aquela língua que é tipo uma lixa. Então imagina, botou uma pedra cheia de musgo, ele bota aquele negócio e fica raspando. Temos os cefalópodes, que são os pés que saem da cabeça. Aqui quem é? É polvo e lula. Cara, tem tentáculos, eles têm aquele jatinho, né, para dar aquela propulsão, e se der ruim, eles soltam a tinta. E um detalhe, gente, aqui a circulação é fechada, tá? Igual a tua. E os bivalves? São as conchas que têm duas peças, por isso que são duas valvas. E eles não têm rádula, porque como é que uma ostra, um mexilhão se alimenta? Eles são filtradores. A água tem alimento particulado e passa ali por dentro. Nossa! Cara, vambora, né? Agora, minhoca, anelídeo. O corpo é todo segmentado, ó, todo divididinho. Já falei pra vocês que eles são triblásticos e celomatos, isso já falei. Eles têm uma respiração cutânea, que é aquela respiração pela pele, e é sempre bom manter a pele úmida para eles conseguirem fazer isso. Minhoca tem circulação fechada, tem boquianos, eles excretam por uma estrutura chamada de nefrídeas, que a gente já viu na aula de excreção, e o sistema nervoso é ganglionar, que é o mesmo sistema que está vindo, ó, desde plateuminto, tá, gente? Olha aí o corpo de uma minhoca para você ver, né? Circulação fechada, o corpo formado por vários segmentos ou anéis. E aqui nós temos a nefrídea, que é o órgão excretor, que vai eliminar as excretas. Cara, que maravilha, hein? E agora chegamos num filo extremamente importante. Vou falar de artrópode. A palavra artrópode quer dizer que tem patas articuladas. O corpo deles é segmentado. Se você pisar numa barata, qual barulho que tu ouve? Crack. Então eles têm um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, uma blindagem, que é feito de quitina. E, gente, uma coisa muito importante. Ter um exoesqueleto quitinoso por fora é bom porque me blinda, mas tem coisas ruins associadas. Primeiro, não dá para respirar pela pele, porque a casca não vai deixar. Outra coisa, na hora de crescer, como é que eu cresço com uma casca? E aí o que esses artrópodes têm que fazer? Em alguns momentos eles têm que retirar essa casca. Esse período de troca da casca a gente vai chamar de muda ou ecdise. Você já deve ter percebido situações que uma cigarra cantou, estourou. O pessoal fala assim, caraca, cantou até explodir. Gente, mentira. A cigarra, ela fez uma muda ou ecdise, ela tira a casca velha, que está pequena, e cresce e forma uma casca nova. Essa troca é chamada de muda ou ecdise. E a gente vai perceber que essa casca permite que o crescimento dos artrópodes seja descontínuo. Então ele cresce um período, aí fica um período sem crescer. Aí faz muda ecdise, cresce de novo. E aí vai. Algumas informações. Então o exoesqueleto de quitina é duro, ele tem patas articuladas, faz muda ecdise e a circulação aqui é aberta. O líquido se chama hemolinfa e ele abandona os vasos sanguíneos. Maravilha, hein? E agora vamos ver os grupos. A gente tem vários grupos que são as classes de artrópodes. E a primeira classe, gente, são os insetos. O corpo do inseto é dividido em cabeça, ombro... Não, tô brincando. Cabeça, tórax e abdômen. São três partes aqui, ó. Cabeça, tórax e abdômen.
Os insetos têm um par de antenas e têm 3 patinhas de cada lado. E a respiração deles é traqueal. Rodrigo, esse papo de antena, de pata, é importante? É, gente. Escuta só um negócio. Quando você assistiu o filme dos Vingadores, né? Qual é o super-herói da Marvel que você mais curte? Escreve aqui no chat. Porque eu tenho o meu. Eu tenho o meu super-herói predileto da Marvel. Que é esse aqui, ó. O Homem-Aranha. E o Homem-Aranha tá ligado à aranha. Homem-Aranha tem antena no seu uniforme? Não. Porque a aranha, e vou mostrar daqui a pouco, não tem antena. Mas qual é o outro artrópode que faz parte do time dos Vingadores? O Homem-Formiga. Formiga tá aqui. E as formiguinhas têm antena. Então o Homem-Formiga tem uma antena no capacete. Só que não é uma antena que tá aqui. Já notou que o capacete do Homem-Formiga tem uma anteninha que sai por aqui? É para dar essa ideia. Olha aí, ó, Homem de Ferro, né? Mirinha, né? Capitão... Ó, Homem-Aranha perdeu, gente. Wanda... Cara, acho que o Homem de Ferro ganhou. Então são os insetos. E uma notícia para vocês. Inseto é o grupo que mais tem na Terra. O que mais tem de espécie diferente é inseto. Talvez o segredo para reduzir a fome da Terra seria introduzir na alimentação das pessoas a ingestão de insetos. Que é um hábito que já existe, por exemplo, lá no Extremo Oriente. Quando as pessoas vão na China, ela encontra o quê? Pô, um espetinho de grilo. E o mais maneiro, tem proteína pra caramba. Então esse hábito de comer insetos pode ser o futuro da humanidade. E aí, tu topa aquele espetinho, né, de gafanhotinho, de grilo, que você bota numa farofinha assim, ó, e come? Será que tu topa? Vai ser extremamente crocante, né? Isso aqui é uma imagem para mostrar as traqueias, que são canais no corpo dos artrópodes por onde o ar entra para fazer trocas gasosas. E agora crustáceo. Cara, crustáceo, a cabeça está presa no tórax. Então ele vai ter o chamado cefalotórax de abdômen. Quando você come camarão, você geralmente tira isso aqui e come o abdômen. Eles têm 2 pares de antena, o número de patas é bastante variável e como os crustáceos estão na água, que aí entraria quem? Lagosta, camarão, vai entrar tatuí. Cara, vocês sabem o que é tatuí? Aqui nas praias do Rio tinha bastante. E esses animais excretam por glândulas verdes ou antenais. Por isso que eles têm, né? 4 antenas, 2 pares. 2 pares são só para excreção. Então tá aqui, ó, uma bela lagosta, tá vendo aqui? Aqui tá a cabecinha de um crustáceo. E agora aracnídeo, gente. Aracnídeo é o mesmo esquema. Cabeça colada no tórax, que é o cefalotórax, mais o abdômen. Então são só 2 partes. Não tem antena. Lembra? Homem-Aranha não tem antena. E quantas patas um aracnídeo tem? 4 pares. Alguém vai falar assim, mas Rodrigo, o Homem-Aranha não tem isso. Tem. Lembra quando o Tony Stark deu aquela armadura bolada pro Peter Parker? Peter Parker tem 2 braços, 2 pernas. Quando ele ativava aquela armadura, saiu o que das costas dele, gente? 4 braços. 4 braços da armadura, mais 2 pernas, mais 2 braços, deu 8. Caraca, olha aí, ó. Então, são 4 pares de pata. O Peter Parker estava só com 2 braços, 2 pernas, Tony Stark foi lá e deu mais 4 para ele virar nele de verdade. Caraca, olha aí, ó. Olha aí, ó, olha aí, ó. Gente, cara, a Eveline mandou assim, ouvi dizer que formiga é gostoso. Cara, o restaurante mais caro do Brasil, que é um restaurante que fica lá em São Paulo, chamado... Eu nem deveria falar o nome, né? Não tô ganhando nada com isso. Então, o restaurante mais caro do Brasil, que fica lá em São Paulo, ele tem um menu que a entrada são formigas. A pessoa come formiga e paga caro para comer isso. São formigas que vieram lá da Amazônia, né? Cadê? Vicente, manda tua pergunta, Vicente. Não tá aparecendo aqui. Cadê? Cadê a pergunta do Vicente? Achou ele aí, Renan? Ah, professor, respirar pela pele. Respiração cutânea. Só ocorre em quem tem sangue abaixo da pele? Não. Animais muito simples, que nem sistema circulatório tem, Vicente, podem fazer trocas gasosas. Então, respiração cutânea, ela pode ser de 2 maneiras. Pode ser direta, ela passa pela pele e já vai direto para as células, ou ela pode ser indireta.
ela passa primeiro para o sangue distribuir. Então, se você pegar anelídeo, que eu falei agora há pouco, é respiração cutânea indireta. Se pegar os sapos, que a gente vai ver daqui mais para frente, cara, o mesmo esquema. Olha aí, ó. Vambora, gente, vambora. Então, aracnídeo, galera, tem respiração filotraqueal, é tipo um caninho, só que com mais dobras, isso traz uma grande vantagem. A excreção é por glândulas coxais, que ficam nas coxas, e aqui, ó, os exemplos. Aranha, escorpião, carrapato e até mesmo, ó, cravo de pele, gente. E o último grupo de artrópodes são os miriápodes. É a galera que tem 1000 pés. Miríade é 1000 e podes é pé. Então essa galera tem uma cabeça e um tronco todo segmentado. Eles vão ter um par de antenas e elas vão ter uma respiração e excreção igualzinha dos insetos. Só que esse grupo tem 2 subgrupos. Temos os quilópodos, que eles vão ter um par de patas por segmento, e o exemplo é a lacraia. E a gente tem os diplópodos, que vão ter 2 pares de pata por cada segmento do corpo. E aí o exemplo aqui, ó, é o piolho de cobra. Tá aí o exemplo, né? Olha aí, ó, uma lacraia. Meu Deus, que horror, né? E, gente, chegamos ao último filo do dia. Equinodermo. O que significa a palavra equinodermo? Espinhos na pele. Tanto que o ouriço do mar é o grande exemplo. Eles têm um esqueleto interno, por dentro, cheio de calcário. A simetria é radial nos adultos e ela é bilateral nas larvas. Eles são triblásticos e celomados. Mas o que eu quero que você lembre disso? Lembra, equinodermos são deuterostômios. O blastóporo deles vai dar origem à boca ou ao ânus. Aqui é o ânus. E aí os exemplos, ó, estrela, ouriço, serpente do mar, é essa galera aqui. E aí a gente tem um sistema, uma rede de canais aqui dentro, gente, que é o chamado sistema umbulacral, que a água circula aqui, ajuda eles a distribuir nutrientes, a liberar excretas, trocas gasosas e ajuda até na locomoção. E a gente nota que tem alguns orifícios que são chamados pés ambulacrais para ajudá-los a se locomover. Então os equinodermos, gente, são fantásticos. Então você tem noção que hoje a gente já passou por 8 filos? Já passou por 8? Então, gente, Reino Animal já está quase tudo entregue. Então, semana que vem, a gente vai falar com vocês sobre uma revisão, aí depois as doenças de vermes, e aí a gente vai para os cordados, e aí a gente fecha. Então, pessoal, a aula de hoje foi uma aula intensa, mas eu tenho certeza que foi extremamente proveitoso para você. Então, eu já estou com expectativas para as aulas da semana que vem. Um beijo e até a próxima quarta. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.